eu vou virar a página para falarmos da outra partida, que também começou às 19 horas, Flamengo e América Mineiro. O Flamengo não fez assim uma partida extraordinária na primeira etapa, mas foi superior e já merecia a vitória sobre o América Mineiro. O gol saiu de um chute do goleiro Santos, que terminou no Pedro, passando pela zaga da equipe do América. Depois ele consegue inverter a bola ali pro Gabriel Barbosa, o Gabigol, apenas empurrar para o fundo das redes. O Flamengo fez 1-0, o atacante estava 2 partidas sem marcar, fez as pazes aí com o gol. No começo do segundo tempo, o Flamengo se impôs mais, foi para cima do América Mineiro, um início muito forte. Depois o América começou a pressionar, o Flamengo explora o contra-ataque. E aí, Arrascaeta marca o gol que dá tranquilidade para os comandados do técnico Dorival Júnior. E depois o Marinho marcou um lindo gol, chorou na comemoração. O Marinho, que também tá nessa fase aí de reabilitação, de dar a volta por cima, tá no banco lá no Flamengo, era protagonista no Santos. Flamengo 3, América Mineiro 0. O Gabigol, ele fez um gesto de silêncio enquanto comemorava após marcar o gol. Não se sabe até agora se foi para a torcida ou se foi, enfim, para alguma crítica que ele recebeu no decorrer aí dessa semana, que o Flamengo perdeu 2 vezes pro Atlético Mineiro. Ele perdeu um pênalti quando estava 1-0. Perdeu um pênalti quando estava 1-0. Depois é substituído e é vaiado no Maracanã. Então, a situação aí com o Gabriel Barbosa, tem gente que considera normal. Acho que é uma crítica da torcida em relação ao jogo dele. Tem gente que não acha nada normal um ídolo como o Gabigol ser vaiado dessa forma no Maracanã, sendo que ele marcou um gol, apesar de ter perdido um pênalti, marcou um gol importantíssimo a favor da equipe do Flamengo. E aí, Flávio, como é que você vê essa vitória do Flamengo 3-0 para cima do América, depois de 2 derrotas para outro time de Belo Horizonte, o Atlético? Olha, eu não vi o jogo, né? O Bruno estava no comentário, mas o resultado parece absolutamente normal. O Flamengo normalmente tem que ganhar do América Mineiro. Nenhum problema com o América, não é jogo pro América ganhar mesmo, né? Então, normal. E eu fico... Tem umas coisas que eu fico muito surpreso. Por isso que eu falo que torcida, né? A gente vê o Rony falando torcida do Corinthians. Torcida é tudo igual. Eles vão no estádio e ficam gritando. Não muda nada. A torcida do Palmeiras é diferente do Corinthians, do São Paulo. É tudo igual. O cara vai no estádio e fica gritando. Vai lá no Maracanã e a torcida do Flamengo grita pra caramba. A torcida do Vasco em São Januário grita pra caramba. É tudo igual. Tudo é a mesma coisa. E tem muita coisa que eu gostaria de entender, né? Quer dizer que a torcida do Flamengo tá vaiando o Gabigol. Eu não sei o que aconteceu, mas realmente não me parece uma coisa muito inteligente. Estamos de volta no rádio. Agora sim, todas as plataformas. É hora de debater Flamengo 3, América Mineiro 0. Gabriel Barbosa, o Gabigol, sai da partida vaiado pela torcida do Flamengo no Maracanã. Flávio Prado. Então, não me parece nada inteligente. Não sei o que aconteceu. Mas eu, se fosse torcedor e tivesse um cara como o Gabigol, a última coisa que eu faria era vaiar. Por isso que eu falo que torcida é uma coisa assim que não muda nada. É o jogador que tem que resolver a vida dele, cuidar da vida dele. E se ele for bom, ele vai para ele. Se não for, não vai. Então, realmente, eu não sei realmente não sei o que aconteceu. Mas, por exemplo, poderia, já que eles não estão contentes com ele, fazer uma troca, né? Dar o Caleri pra ele e traz o Gabigol aqui pro São Paulo. Que o Caleri joga muito menos que ele e a torcida do São Paulo morre pelo Caleri. Até o dia que ele começar a perder gol, também de repente começa a xingar. Mas é uma boa sugestão, né? Manda o Caleri pro Flamengo e traz o Gabigol pro São Paulo. Já que eles não querem o cara lá, acho que seria uma... Não é. Pra gente contextualizar, você que tá aí no rádio... O Gabriel Barbosa fez um gol, depois fez um gesto ali de silêncio, não se sabe se foi pra torcida, se foi pra alguma crítica. Depois ele perde um pênalti com um jogo já 1-0, ele já tinha feito um gol, sai e é vaiado pelo Maracanã. Flamengo 3, América Mineiro 0. E agora nós temos aqui as aspas do Gabigol ao sair do estádio. Abre aspas. Ele falou sobre a relação dele com a torcida do Flamengo. Abre aspas. Briga, mas dorme junto. Fala a verdade. Quando briga, depois faz amor mais gostoso. Fecha aspas, a declaração do Gabigol. Briga, mas dorme junto, fala a verdade. Quando briga, depois faz amor mais gostoso. Fecha aspas, declaração do Gabriel Barbosa ou Gabigol ao sair de campo. É assim mesmo, Flávio? Não sei. Eu nunca briguei com a torcida e fico imaginando que o Maracanã inteiro não deve ser muito fácil. Tem que ter fôlego. Tem que ser um vampeta. Assim, não, cara... pega umas nordestinas aí retadas, mete água quente no ouvido, tudo. Faz amor mais aquela gostoso, do copete lá. Aquela do copete. Como que é a música lá, cara?
Tem uma música que deu uma facada, a Rita, né? Ô, Rita, chora, desgraçada. Mas por que tem essa bronca com o Gabigol? O que aconteceu? Eu não sei. É o Bruno que tava fazendo o jogo. Ele foi mal no jogo, sim. Apesar de ter feito gol, foi uma jogada toda do Pedro, né? Foi um tiro de meta do Santos no Pedro. Pedro girou em cima do zagueiro, foi no fundo, cruzou pra ele e fez o gol. No início do segundo tempo, o Flamengo voltou bem. Ele perdeu 2 gols na frente do goleiro, assim, ele chutou em cima do goleiro. E depois teve um pênalti, que ele perdeu também. Então ele perdeu ali 3 oportunidades, né? 2 com a bola rolando e o pênalti, aí ele sai, ainda estava 1-0, entra o Everton Ribeiro, aí foi até uma alteração correta do Dorival, né? Ele sim, tava um jogo muito aberto naquele momento. O Flamengo atacava, o América contra-atacava, o Flamengo tinha chance, o América também tinha, e tava 1-0 só, ele coloca o Everton, aí ele volta a controlar mais o jogo, ficar mais com a bola, e o Everton dá o passe pro Arrascaeta, né? Faz a jogada do gol do Arrascaeta. Qual foi a escalação do Flamengo? Ele pôs o Santos, que foi bem, goleiro, então, no lugar do Diego, né? A tendência, a defesa ele trocou toda, né? Foi Rodinei, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Aí depois o Thiago Maia, o João Gomes e o Andréas. Gabigol, o Arrascaeta e o Pedro. Gabigol um pouco mais pro lado direito, o Pedro de centroavante. E sobre o Gabigol, logo após ele ter perdido o pênalti, também tem um detalhe interessante. A torcida do Flamengo começou a cantar no Maracanã. Abre aspas. Nós queremos respeito e comprometimento. Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo, fecha aspas. A torcida do Flamengo começou a cantar o negócio dele, da música dele lá. Deve ser por isso. E quando ele faz o gol, ele vai na câmera, ele finge que tá cantando, faz aquelas danças lá, que ele faz no clipe dele lá. Aí ele dança, depois ele faz o silêncio e sai. Acho que ele ficou incomodado que ficaram criticando que ele tava cantando, que ele fez o clipe lá. Então ele faz a dancinha, aí depois ele faz o silêncio, assim. E um dado curioso: 3 dos principais batedores do futebol brasileiro perderam pênaltis em período recente. Primeiro o Fábio Santos contra o Deportivo Cali, depois o Rafael Veiga no clássico contra o Santos e hoje o Gabigol diante do América Mineiro. Souza, Gabigol, essa polêmica aí com a torcida do Flamengo, um fala daqui, outro responde lá. Flamengo sai vencedor aí contra o América Mineiro. Como é que você vê tudo isso, Souza? Eu vejo assim, eu não acredito que exista ídolo em um time que o ídolo esteja jogando ainda. Enquanto você está jogando, a torcida aquele sentimento de ódio e amor, sempre. Você só vai ver um ídolo mesmo na sua totalidade quando para de jogar, né? Infelizmente isso. Você não vai ver, você vai ver um cara que tá só abaixo do Zico, né, em algumas competições, sendo vaiado. Aqui o futebol brasileiro, a cultura do futebol brasileiro é essa, né? Eu já joguei no São Paulo, eu já vi o Rogério umas vezes chorando contra o jogo contra o Palmeiras, onde o Rogério teoricamente falhou num gol lá e a torcida pegou no pé dele, pegou no pé do Luiz Fabiano, pega no pé de todo mundo. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já passou por isso. Você só vai ver um ídolo mesmo. Se a gente for falar de ídolo hoje, a gente vai falar do Hulk, mas a torcida gosta dele. A partir do momento que ele não começar a fazer gol, a torcida vai pegar no pé. Isso é uma coisa. Messi, a torcida argentina pegava no pé. Pegava no pé dele, entendeu? Do pé. Chegou a falar que não ia jogar mais na seleção, né? E tanto que encheu o saco, ele não vou mais. Eu falo que a torcida não tem importância. Você só vira ídolo. Pagando ingresso tá bom demais. O resto. Agora, é igual homenagem, entendeu? Dificilmente você vai ver alguém fazendo homenagem pra alguém em vida, né? Quando morre, aí aparece um monte de gente. Aí vira tudo aquilo, né? Faz um texto lindo no Instagram. E vida é difícil. Então, é difícil demais. Você vê um ídolo hoje em atividade. E o Flávio falou assim em relação ao 3-0 no América. O América, pela primeira vez na sua história, ele consegue jogar 2 brasileiros seguidos. Ele é o time que mais subiu e caiu. Ele sobe, Souza, e cai. Pela primeira vez ele está jogando o Campeonato Brasileiro, segundo ano consecutivo na Série A. Ele não conseguia ficar 2 anos seguidos. Sempre subia e descia. Ele disputou Libertadores. E é a primeira vez que ele está 2 anos seguidos. O Vinícius Júnior estava no estádio, né? Fizeram um carnaval pra ele e tal. A gente voltando aqui pro assunto Flamengo, o Gabigol que sofreu pênalti e foi vaiado pela torcida, enfim. Aquela guerra, junta depois do amor, enfim. Ele também falou na saída do campo mais ou menos sobre isso, né? Briga, faz amor, volta, não sei o quê. Só que os números do Gabigol nessa temporada, se a gente for parar pra pensar, nem estão tão abaixo assim da média. São 34 jogos, 18 gols, 2 assistências. Ou seja, em 34 jogos, ele participou de 20 gols. Isso sem contar aí, sei lá, um cruzamento que ele deu, que originou ali o gol, que também não contabiliza aqui. É um jogador importantíssimo
pro Flamengo. É claro que quando a gente fala em Gabriel Barbosa, a gente espera sempre, sei lá, de 30 gols pra cima em cada temporada. Ele ainda não atingiu essa média no momento. Mesmo em uma temporada, no desempenho, não nos números, abaixo da média no Flamengo, ele ainda é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, não tem como negar. Ele não joga o Campeonato Carioca, né? O pessoal que era titular teve folga, voltou depois, né? Isso. Aí o pessoal tá até comparando, o Gustavo Gomes tem mais gol do que o Gabigol. Eu digo, calma aí, gente. Aí logo... Os caras não falaram que o Paulo Souza tinha atrapalhado o time e tal, a torcida não falava isso. Então, se o time não tava rendendo, o cara não vai render também, não é isso? E outra coisa, pegando no pé, quando eu tá falando isso, parece que ele tá há 2 meses que ele pode estar jogando mal. Mas ele fez gol no jogo passado, que o Arrascaeta deu passe pra ele de novo. O Arrascaeta deu passe contra o Cuiabá. Foi contra o Cuiabá, ele fez. Ele fez gol. Tava 2 jogos sem fazer gol. Só. 2 jogos com o Atlético. Mas não é inteligente, mas não me surpreende. E hoje fez gol de novo. O jogo perdeu gol, perdeu pênalti, mas fez gol. Eu vi o passe que o Everton Ribeiro deu pro Pedro, na jogada do Arrascaeta, do Pedro pro Everton Ribeiro. Aí depois gol do Arrascaeta, né? Gol do Arrascaeta. Pedro, você tem uma frase ótima. Como é que é? Artilheiro e mulher bonita, você... Perdoa sempre. Mulher bonita e jogador bom, você perdoa sempre. É lógico. Não precisa ser artilheiro, não, jogador bom. Pelo amor de Deus. É isso, vamos perdoar elas todas.